Gente, vamos falar sobre um lugar que muita gente imagina de um jeito bem diferente do que ele realmente é, o inferno. E já aviso, não é um lugar divertido nem um pouco. Se as pessoas entendessem como ele realmente é, fariam de tudo mesmo para evitar ir para lá. Então, se você está curioso para saber o que é o inferno de verdade, presta atenção que vou te contar tudo o que você precisa saber. Primeiro ponto, o inferno hoje está vazio. Isso mesmo, não tem ninguém lá ainda. A Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 13 e 14, diz que o mar entregou os mortos que havia nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que estavam neles, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É importante entender que essa passagem acontece no fim dos tempos, quando o mundo como a gente conhece vai acabar, e Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, sem pecado, dor ou morte. Mas antes disso ele vai julgar as pessoas. A morte é jogada no lago de fogo, e depois os que estão no Hades também são jogados lá. Esse lago de fogo é o que chamamos de inferno. E antes de todo mundo do Hades ir para lá, só tinha duas pessoas, o anticristo e o falso profeta. Então, se o anticristo e o falso profeta ainda não estão lá, isso quer dizer que até agora o inferno não é um lugar onde alguém pode viver. E aí surge a pergunta: onde estão as pessoas que não foram para o céu se não estão no inferno? Calma que eu já te explico. Segundo ponto, o inferno é o destino final de quem está no Hades. Lá em Lucas capítulo 16, versículos 22 a 24, a gente lê: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Nessa passagem, Jesus conta a história de um mendigo chamado Lázaro e de um homem rico. Quando eles morreram, Lázaro foi para um lugar chamado Seio de Abraão, e o rico foi para o Hades. E aqui é importante notar que essa não é uma parábola, uma história com um significado espiritual. Jesus está contando o que realmente aconteceu. A gente sabe disso porque ele fala o nome de Lázaro, e esse Lázaro interage com Abraão, que também é uma pessoa real. Então, em Lucas 16, versículos 19 a 31, a gente aprende que o Hades é um lugar para onde algumas pessoas vão depois que morrem. A gente aprende que as pessoas lá são atormentadas em chamas, que quem está no Hades não pode escapar e que essas pessoas se lembram da vida que tiveram. Percebe a ligação? Jesus fala que o rico morreu e foi para o Hades. E lá em Apocalipse 20 a gente vê que quem está no Hades é jogado no lago de fogo. Então o Hades é como uma sala de espera temporária, até o julgamento final. E aí quem está no Hades vai para o inferno. E o mais interessante é que o inferno pode não ser igual para todo mundo. Porque como a gente vai ver no próximo ponto, o inferno pode ter diferentes níveis. Terceiro ponto, o inferno pode ter diferentes graus de punição. Em Lucas, capítulo 10, versículos 10 a 14, está escrito: Em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo para as ruas, dizei: Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Mas digo-vos que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e Sidom se fizessem os milagres que em vós foram feitos, já há muito que se teriam arrependido, assentadas em saco e cinza. Portanto, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Nessa passagem, Jesus fala aos seus discípulos sobre o destino das cidades que os rejeitam. Ele diz que essas cidades vão sofrer mais no dia do juízo do que Sodoma e Gomorra. E Jesus continua dizendo que as cidades de Corazim e Betsaida vão sofrer mais do que Tiro e Sidom. Então presta atenção, o Hades e o inferno são lugares horríveis de tormento, mas existe a possibilidade de que esses lugares não sejam iguais para todo mundo. Algumas pessoas podem sofrer punições piores do que outras no dia do juízo. A gente acha isso porque Jesus diz que algumas pessoas vão sofrer mais do que outras. Essa teoria também aparece em Lucas 12, versículos 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será punido com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites com poucos açoites, será punido. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.
Nessa passagem, Jesus explica a Pedro que existem diferentes níveis de punição. Um servo que sabe o que fazer, mas não faz, vai receber muitos açoites. Mas alguém que não sabe, vai receber menos. Parece que o inferno e o Hades podem ter níveis diferentes de punição, dependendo de quanto alguém rejeitou a Deus e suas verdades. Mas, de novo, isso é só uma especulação. E mesmo que a ideia de níveis de inferno seja incerta, eu quero deixar bem claro que o inferno é um lugar real. Quarto ponto. O inferno é um lugar real e eterno de punição. Lá em Mateus, capítulo 25, versículos 41 e 46, Jesus fala sobre o futuro e como ele vai julgar as nações. Ele diz que vai julgar algumas pessoas e que elas vão para o fogo e punição eternos, mas aqueles que são justos vão para a vida eterna. Agora, tem gente que acredita que quando a gente morre, nossa alma é destruída e a gente entra num vazio, num nada. E tem gente que acredita em reencarnação, que quando a gente morre, nossa alma vai para outro corpo aqui na Terra. Mas as duas ideias estão erradas. A Bíblia diz que quando a gente morre, nossa alma vai para a punição eterna ou para a vida eterna. E eu preciso dizer que essa punição eterna é um lugar sem descanso nenhum. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, está escrito: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre." Essa passagem descreve o destino das duas primeiras pessoas que foram jogadas no inferno, e diz que elas vão ser atormentadas dia e noite para sempre. É difícil falar sobre isso, mas eu preciso dizer, o inferno vai ser para sempre. Quem for para lá nunca vai ter descanso. Vai queimar num corpo que não se desfaz. E vai sentir uma dor inimaginável. A cada segundo, de cada dia, de cada semana, de cada mês, de cada ano, por toda a eternidade. É desse lugar que Jesus nos alerta. E se esse lugar te assusta, eu preciso te dizer que tem um jeito de escapar. Quinto ponto. O inferno é merecido, mas pode ser evitado. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, Paulo explica que o castigo pelo pecado é a morte, mas que existe vida eterna em Jesus. E a gente aprende em Apocalipse 20, versículo 14, que o lago de fogo é a segunda e última morte. E agora, olha o que está escrito em João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nessa passagem, Jesus está falando com um líder religioso chamado Nicodemos. E Jesus diz que Deus Pai deu seu Filho e que quem acredita nesse Filho não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. E Jesus continua dizendo que Deus não mandou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então Romanos diz que o castigo do pecado é a morte e o inferno. E isso acontece porque Deus é um juiz santo e justo, e ele não pode deixar nenhum pecado sem punição. Ele vai julgar cada mentira, cada roubo, cada pensamento ruim e tudo de errado que a gente já fez. E Deus diz que o castigo para essas coisas é a morte. E a sentença vai ser paga completamente no inferno. As pessoas vão para o inferno para pagar pelo castigo dos seus próprios erros. No fim das contas, todo mundo já fez alguma coisa errada e merece ser punido. Mas Deus não queria que esse fosse o fim. Mesmo sendo um Deus santo e justo que precisa julgar todo o mal, ele também é um Deus amoroso que quer dar misericórdia e graça. Então Deus veio em forma de homem, Jesus, e Jesus viveu uma vida perfeita sem pecado nenhum. E Jesus olhou para a raiva e a punição que as pessoas mereciam por causa dos seus pecados. E ele tomou essa punição para si. Por isso que Jesus morreu na cruz. Para tirar a nossa punição de morte e satisfazer a raiva de Deus que a gente merecia. João 3,16 e 17 diz que Deus nos amou. E que quem acredita em Jesus, seu Filho, não vai morrer no inferno, mas vai ter a vida eterna. Então como você faz para evitar o inferno e ir para o céu? É fácil. Você precisa reconhecer no seu coração que é um pecador, que merece a morte, e acreditar que Jesus morreu para tirar a sua punição. É só isso. E para quem está pensando, por que o inferno precisa ser eterno? Por que Deus pune as pessoas que mentem com fogo eterno? A resposta está no sexto ponto. Sexto ponto, o inferno é a ira de Deus sobre as pessoas. Lá em Romanos capítulo 1, versículos 18 e 32, está escrito: Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que as praticam. Nessa passagem, Paulo está dizendo à igreja de Roma que a ira de Deus é contra todos aqueles que são ímpios e injustos, e que aqueles que praticam a impiedade merecem a morte. Então,
Entenda que a razão pela qual as pessoas vão para o inferno é porque Deus está furioso com elas por causa dos seus pecados. Para te ajudar a entender um pouquinho da ira de Deus, imagina se seu melhor amigo ou alguém que você ama muito fosse morto por um motorista bêbado. Se você se colocasse no lugar de quem perdeu essa pessoa, você pensaria que nunca mais ouviria a voz do seu amigo, que nunca mais o abraçaria, e que tudo isso foi tirado de você porque alguém não conseguiu controlar a bebida. E vamos supor que a pessoa que matou seu amigo sobreviveu. Como você se sentiria? Eu acho que uma pessoa normal sentiria uma raiva enorme e teria um desejo de justiça. Deus, sendo completamente justo, está absolutamente furioso com cada pecado que já foi cometido, porque o pecado é desobediência e abusa da criação dele. E Romanos diz que aqueles que praticam o pecado merecem a morte e a ira de Deus. Mas por que o inferno precisa ser para sempre? Essa é uma pergunta difícil, mas eu vou te explicar o que eu penso. Se alguém roubasse R$500 para consertar as coisas, a pessoa que roubou provavelmente precisaria devolver os R$500 e talvez um pouco mais. E se alguém pegasse dinheiro emprestado e não te pagasse de volta, o que precisaria ser feito para consertar as coisas seria pagar de volta com um pouquinho de juros. A ideia é que precisa haver uma troca equivalente. O problema é que Jesus deu a vida dele pelas pessoas. Lembra lá em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho? E o Filho, sendo parte da Trindade, tem valor infinito. A vida dele, o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele, a bondade dele foram dadas para que, através do seu sangue, um caminho pudesse ser criado para sair do inferno e ir para o céu. Foi um sacrifício que custou a Deus o seu Filho e a Jesus a sua vida. Eu acredito que o inferno precisa ser para sempre porque a punição por rejeitar o sacrifício de Jesus, que tem valor infinito, também precisa ser infinita. E para quem pensa, mas isso não é justo, Deus criou o inferno para você. Eu digo que Deus fez tudo o que podia para criar um caminho de saída para você. E se Deus fez tudo o que podia para que você evitasse esse lugar, você pode dizer o mesmo? Deus deu às pessoas uma escolha, ou ter a ira dele tomada por Jesus, para que pela fé nele você possa ir para o céu, ou você mesmo arcar com a pena da ira de Deus no inferno. E o que é triste é que, apesar de Deus ter feito tudo o que podia para que as pessoas evitassem o inferno, muitas pessoas ainda vão para lá, e a gente vê isso no próximo ponto. 7º ponto. O inferno é um lugar para onde muitas pessoas vão. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14 está escrito: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Nessa passagem, Jesus diz que o caminho que leva à destruição é largo, e que muitas pessoas vão andar por esse caminho, e que o caminho que leva à vida é estreito, e poucas pessoas vão encontrá-lo. E essa é a razão pela qual nós, como cristãos, precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para pregar para o máximo de pessoas que pudermos. Porque Jesus, sendo o Rei e Juiz justo, vai julgar todo mundo. Deus tem ira sobre o pecado e uma de duas coisas vai acontecer quando ele voltar. Ou as pessoas vão acreditar e confiar em Jesus, cujo sacrifício na cruz satisfez a ira de Deus, ou as pessoas vão ter que suportar a ira de Deus elas mesmas através do fogo do inferno. E essa é a razão pela qual a gente prega o amor de Deus. Porque Jesus não precisava morrer, ele não precisava pagar a nossa dívida, ele não precisava tomar a ira de Deus sobre si, e ele não precisava criar um caminho para a gente sair do inferno. E ele fez mais do que isso. Ele fez com que a gente pudesse se tornar amigo dele e que pela fé a gente pudesse se tornar filho adotivo dele. E ele nos dá acesso a tudo o que é dele. Então saiba que a morte de Jesus na cruz foi uma escolha que ele fez porque ele ama as pessoas. E essa é a mensagem que nós como cristãos precisamos pregar, que nós somos pecadores, que merecemos a morte, mas que Jesus tomou a nossa punição ao morrer na cruz e que pela fé no sacrifício dele a gente pode ter a vida eterna. Conclusão. Então, quando se trata do inferno, existem 7 pontos que todo cristão deveria saber. O inferno hoje está vazio. O inferno é o destino final de quem está no Hades. O inferno pode ter diferentes graus de punição. O inferno é um lugar real e eterno de punição. O inferno é merecido, mas pode ser evitado. O inferno é a ira de Deus sobre as pessoas. O inferno é um lugar para onde muitas pessoas vão. Para terminar, saiba que Jesus falava muito sobre o inferno. E a razão para isso é porque ele é um perigo muito real. E a realidade da sua existência
não muda só porque alguém não acredita nele. E ao pensar no inferno, lembre-se sempre de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nessa passagem, a promessa de que Pedro está falando é a promessa do julgamento de Deus, e a razão pela qual Deus está adiando o seu julgamento é porque ele está sendo paciente e não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se arrependam e sejam salvos. Lembre-se de que o nosso amor pelas pessoas pode se manifestar de diversas maneiras, e uma das mais importantes é a de protegê-las. Portanto, se algum dos nossos entes queridos não compartilha das mesmas crenças que nós, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para alertá-los sobre os perigos da vida e ajudá-los a entender a importância do amor e do cuidado que podemos oferecer uns aos outros. Estou coletando doações em forma de inscritos para conseguir continuar fazendo os próximos vídeos. Se você já é inscrito, obrigado e até a próxima!